Aliás, por falar em dica de saúde, Mariana Leão, minha amiga, vamos lá? Tá na hora do quadro Explica, doutor, com o nosso querido doutor Jamal. Bom dia, doutor. Oi, Mari. Eu não sei se eu vou te dar beijo hoje, tô até na dúvida. Mas hoje pode. Hoje pode, porque hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é a transmissão das doenças através do beijo. Exatamente. Mas quando você sabe que você não está com a doença nenhuma e você também não, aí sim a gente pode. Mas tem muita coisa interessante que a gente vai falar. Mas até mesmo esse rostinho, esse beijinho de rostinho assim, pode fazer mal, doutor? Se a pessoa estiver com algum tipo de lesão aberta, se ela tiver com algum tipo de doença, pode sim. Sabe por quê? Vida, por quê? Porque às vezes a pessoa vai fazer o quê? Dá um beijo no rosto, mas ela põe a mão no rosto, verdade. põe a mão nos olhos, no nariz ou na boca. Ou seja, essa situação é uma situação do nosso dia a dia, como você falou na chamada, né? Nós somos calorosos, nós chegamos, é cultural, beijamos, né, doutor? Claro, abraçamos, mas nós temos que tomar cuidado com não só a nossa saúde, como a saúde do próximo. Porque nós vimos cenas que foram muito difíceis, né? Vamos ver então? Vamos compartilhar com o nosso telespectador, principalmente o beijinho nas crianças. Olha só. Você vê algo de mal nesta foto? Um gesto de amor entre pais e filhos levanta uma polêmica. Será que é saudável dar um selinho nas crianças? No meio dos famosos, este é um hábito comum. A modelo Alessandra Ambrosio adora fotografar o gesto de amor entre ela e os filhos, Anja e Noah. A apresentadora Adriane Galisteu também. Ela e o filho Vitório sempre se cumprimentam assim. Do mesmo jeito que a ex-Spice Girl Victoria Beckham faz com os filhos. Entre os papais famosos, Rodrigo Hilbert também tem o mesmo hábito. Um caso que chamou a atenção e levantou a polêmica foi o da britânica Em Steinson. Ela levou um susto ao ver a pele do filho Oliver, de 1 ano e 3 meses, assim, cheia de lesões. Oliver contraiu o vírus da herpes após receber um beijo de algum adulto com a doença. A criança ficou 4 dias internada por causa do problema. Em resolveu usar as redes sociais para alertar outros pais e escreveu: "Isto é o que acontece com bebês quando entram em contato com alguém com herpes. Oliver agora tem o vírus para a vida toda. Pense antes de beijar um bebê da próxima vez." A publicação já teve milhares de compartilhamentos. O caso mais grave foi registrado em 2014 na Austrália. Um bebê morreu após contrair o vírus da herpes ainda no hospital. Heloísa Lampton tinha 24 dias. Os médicos acreditam que ela tenha sido contaminada por alguém que estava com afta. Mas será que também existe risco em beijar as crianças no rosto? Ou deve-se evitar apenas os selinhos? É o que nós vamos aprender agora no quadro Explica, Doutor, no estúdio do Melhor para Você. Tô assustada, tô bastante assustada, porque quem nunca, né, beijou o filho, aquele selinho que você quer transmitir amor, carinho, tem outras coisas também, olha, escova de dente, os talheres, sabe aquela provinha na comida para ver se a comidinha tá quente, se você já pode dar pro seu filho? Nossa, gente, é assustador, é um alerta muito importante. O Dr. Jamal tá aqui com a gente hoje para falar sobre a transmissão dos vírus e outras doenças também. A gente tá falando ali do herpes, né, que foi esse alerta na reportagem, mas tem outras doenças também que a gente vai saber daqui a pouquinho. Mas antes tem um recado do Edu. Nossa, a gente, como assustador, pai, né, é assustador, Edu? que muitas vezes a gente pode, sem querer, por amor cometer erros, né? Então, você que é pai, você que é mãe, preste muita atenção, até porque o doutor explica de uma forma muito calorosa e o doutor é muito didático, então preste muita atenção. Agora, Mari, estava prestando atenção nessa reportagem. E são muitas as coisas, porque muitas vezes ao experimentar a comida a gente pode provar até para a criança não comer, isso desde pequenininho, quando a criança é pequenininho, e a gente faz muita coisa instintivamente, né? Ou beijar,
ou ficar muito próximo da criança. É sempre com uma boa intenção, Com a né? boa De proteger a intenção, criança, de dar lógico. amor, carinho na hora de provar e para ver se a comida tá quente. Lógico. Mas, olha aí, por isso essa nossa discussão aqui agora, né? A gente vai entender exatamente quais são esses riscos. Dr. Jamal Azan, nosso médico de família, ajuda a gente a entender, então, Vamos Dr. entender. Jamal, quais são esses riscos? Vamos começar falando sobre esse bebezinho, que foi a imagem, né, que chamou a nossa atenção. Quando a nossa produção recebeu essa imagem, falou, nossa, a gente precisa falar sobre isso, dar esse alerta para as famílias, porque quando a gente vê um bebê fofinho, bonitinho, e no caso dessa criança, a britânica, essa aí que a gente está mostrando a imagem, nem era tão... É um bebê de 1 ano e 3 meses, nem foi aquele bebê tão... Já andava, né? Um bebezinho que já andava. E aconteceu isso, doutor. Olha essas placas. Como que pode ter sido essa transmissão? Como que foi? Em primeiro lugar, essa questão ela é muito importante de deixar claro para todo mundo que esse é um caso real, viu, gente? Não é que nós estamos inventando nada, não. Caso real significa que pode acontecer com você, comigo, com qualquer um ao seu lado. Então, o que acontece nesta doença, que é o herpes, é que a transmissão, não só o herpes, como outras doenças virais que nós vamos comentar, a transmissão se dá pela saliva e pelas secreções do nariz. Vamos ver no nosso molde aqui o que acontece com as secreções do nariz. O nariz está aqui e muitas vezes o nariz está com os vírus. As secreções do nariz naturalmente vêm para a garganta. Elas se misturam com a saliva e muitas vezes então chega na região da frente da boca, nos lábios. Até porque a gente umedece os lábios, né? O De vez em tempo quando, todo, falando. né? É comum a gente fazer isso. É. Então, existe um detalhe, gente, muito importante. Nem sempre a pessoa que está com o vírus e que está transmitindo esse vírus, nem sempre essa pessoa já está sentindo a doença. Às vezes, pode ser que você olhe para a pessoa e não tenha aquele sinal do herpes, que é aquela bolinha, né, Exatamente. vermelhinha na boca. Pode ser que a boca esteja normal, então, Exatamente. e você está com o vírus, é isso? Isso chama-se período de incubação. A pessoa está com o vírus, está desenvolvendo a doença, mas ainda não manifestou. Mas esta pessoa está transmitindo, sim, esse vírus. Agora, doutor Jamal, o bebezinho que foi beijado, ele necessariamente tinha que estar com alguma exposição da pele, alguma feridinha para receber essa contaminação ou não? Mesmo a pelezinha saudável, intacta ali, ele pode estar contraindo esse vírus? A transmissão, ela é feita pelo nariz ou pela boca. O que acontece, gente, é que a gente vê um bebezinho, pelo amor de Deus, quem é que aguenta ver um bebezinho? Verdade. Você quer beijar, você quer pegar, você quer cheirar o bebezinho, não é? É. E muitas vezes, mesmo beijando a mão, essa criança vai pôr a mão na boca. Muitas entendi. vezes você beijando então o rostinho, a mãe vai beijar o rostinho. E depois ou vai experimentar a colher ou vai beijar a boquinha da criança. Então, gente, agora a nossa orientação. Bebês, você que está de fora de casa, não é para beijar o rosto nem as mãos do bebê. Você que vai visitar um bebê na maternidade. Aliás, eu vou falar aqui. O que a gente deve fazer? Fala, eu vou doutor. falar para vocês o que eu acho, porque eu acho que não se deve visitar um bebê na maternidade, só a família muito próxima. As pessoas vão lá, levam flores, levam roupinha. Isso é um hábito nosso, mas muitas vezes estão levando vírus, gente. Muito cuidado. Então, não é para beijar rosto nem as mãos do bebê, porque isso pode fazer com que esse vírus entre na boca. Então, como que nós vamos fazer? O cuidado tem que ser imenso. Agora, tem uma coisa aqui que eu vou ficar bravo. O que, doutor? Vou ficar Tá bravo, tô bravo agora. Fica bravo, então. Eu vou ficar bravo. Fiquei com medo agora, doutor Jamal. Ficar com medo, Dá eu tô bronca. bravo. Que história é essa de selinho, gente? Selinho que agora Pelo olha aí as imagens. Pelo amor de Deus. É moda. Para com isso, gente. Pode ficar bravo comigo também, que eu Pois também. então tô bravo também. Porque, veja bem, nós muitas vezes não sabemos que nós estamos com uma doença e a gente pode transmitir. Então, em casa, você que está em casa aí, quantas vezes
Não acontece do seu filho pegar um resfriado, uma gripe? Aí a mãe fala, agora é só esperar que o outro vai pegar também. É verdade. É ou não é? É. Quantas vezes eu atendo no consultório e o pai fala assim, eu tava gripado, aí depois agora é meu filho que ficou. Por quê? Porque nós não temos a preocupação dos cuidados. Então, estes cuidados têm que ser o tempo todo, especialmente quando a gente está com um sintoma. Quais são as doenças mais comuns de transmitir? Então, o herpes. Nós temos uma doença também que é a chamada da doença do beijo. É a mononucleose, né, doutor? A mononucleose. Ela já é uma doença diferente, ela já pega mais os adolescentes, é transmitida através do beijo, dá uma dor de garganta forte, mal-estar, febre, aumenta o fígado, baço, gânglios, fica um monte de gânglio aqui atrás do pescoço. Gânglio é íngua, sabe, gente? Aquelas bolinhas que fica a íngua. Isso. Né? Então, esses quadros, às vezes mononucleose, fica 1 mês, 2 meses com o jovem. Então, essa a gente chama popularmente de doença do beijo. E aí vai falar pro jovem para não beijar. Então, aí é difícil, doutor Jamal. É claro que é difícil, mas na situação em que a pessoa está com a infecção, ela deve sim se preservar, assim como tomar algumas medidas aqui que nós vamos falar. Então, já só vai falar também, inclusive, já que essas medidas devem ser tomadas, os bebezinhos gripados também, as crianças gripadas devem ficar em casa também, né? Por favor. Com certeza. Evitar ir à escola, ir à creche, para não deixar outras crianças também contaminar outras crianças. Cris Magalhães, eu chamei o WhatsApp no início aqui do nosso programa, o 11 97 607 4982. Mande a sua perguntinha pro Dr. Jamal, ele adora responder, né, Cris? A gente sabe que ele adora responder. Diga lá, Cris. Olha só, a Sidneia do Maranhão, ela falou, como o doutor falou, ela tem uma bebezinha linda, cheirosa, gostosa, e todo mundo lá no Maranhão é bem carinhoso, quer apertar, beijar. Ela quer saber assim, doutor, fica chato pra pessoa quando vai visitar o nenê, você fala, não toca, não beija, porque pode passar doença. Como é que ela se sai dessa situação? Como é que ela fala pra visita não apertar, não beijar, não grudar rosto com rosto, boca com bochecha de nenê? É uma situação daquelas, né? Mas então o doutor Jamal vai responder já, mas o Edu tem um recado. Edu, é uma situação, você como pai, pensa, alguém, um familiar indo visitar a Maria, né? Quando ela nasceu, você diz, não beija minha filha. É delicado, é complicado, né? O doutor já deu essa dica do álcool, ter o álcool sempre ali no começo. Todos os hospitais, a maioria deles tem o álcool quando você entra na sala, né? Já pra passar na mão. É um cuidado agora, que a gente na boca é diferente. Vai falar o quê? Escova os dentes, ó. Você passa ali, ó. Tem uma escovinha, escova os dentes, lava, enxaga o rosto. Sair dessa. Escova os dentes, põe um, sei lá, ou deixa o bebê lá, ó. O bebê acabou de sair pra tomar banho. Toma um banho, deixa o bebê tomando banho o dia inteiro. Não traz o bebê pro quarto. Então, Edu, ótima dica. Só se a pessoa tomar um banho, né? Tem um banheiro, você toma um banho, eu tava pensando aqui, enquanto tava dando a dica, você tem um banheirinho, você toma um banho antes de. Não dá, né? Olha, sai dessa, doutor Jamal. Hashtag sai dessa, doutor Jamal. A gente tá falando sobre as doenças transmitidas pelo beijo, né? E agora vem uma pergunta que a Cris Magalhães nos trouxe do nosso telespectador, falando sobre o bebezinho na maternidade, acabou de nascer, vai um familiar visitar, quer pegar, quer beijar. O que a família deve dizer? O Edu falou da saída do álcool em gel. O doutor Jamal já trouxe aqui. Muito bem. Oi, Cris, primeiro obrigado pela pergunta, hein? Adoro as suas perguntas. Olha, Sidneia, de quem é a orientação para não beijar o bebê? É sua? Não, é minha. Então você diga, o médico não permitiu. Então pode jogar para mim, viu? Não tem problema, porque eu tenho conhecimento e experiência suficiente para dizer que isso é uma atitude que pode levar o seu filho a ter um problema. Então você e vocês que estão assistindo a gente, essa é uma orientação médica. Posso dar uma ideia? Deve. Tive agora essa ideia, estou Oba. falando sobre isso. Que tal as maternidades colocarem na portinha do quarto, que sempre tem aquele enfeite lindo Isso. na portinha do quarto da maternidade, uma plaquinha, as orientações médicas do próprio hospital. Não beije o bebê, não pegue no bebê, né? Veja o bebê, mas não pegue, né? Vamos sim. O álcool gel, como o Edu disse, é o mínimo obrigatório. Pelo amor de Deus, você não vai entrar num quarto de alguém num hospital
seja um bebê, seja uma criança, seja um adulto, sem ou lavar as mãos ou álcool gel. Esse é o mínimo. Já está aqui na nossa bancada, vamos passar. Já está bastante. aqui na nossa... Até espirrou aqui. Agora, nós, então, quando você estiver em casa, né, chegou visita, tal, aí você vai fazer o quê? Você vai falar assim, olha, por favor, o médico pediu para não beijar no rosto nem nas mãos. Agora, uma pergunta boa também. Fala, doutor. A Sidneia não perguntou, mas eu vou perguntar para mim mesmo, Cris. Pode perguntar para mim mesmo? Pode, né? Então é o seguinte, até que idade? Verdade, é. Ué, até não que é idade? 1 ano, 2, 3, até que idade vai Porque ficar o bebezinho com tem essa? imunidade mais baixa, né, doutor? Não é? Mas vai crescendo, vai aumentando a imunidade? Exatamente. Então, especialmente os primeiros 3 anos de idade, 3 até 4 anos de idade, a criança ainda não tem aquela imunidade. E mais do que isso, a criança está na fase oral, ela põe tudo na boca. Então, muito cuidado com isso. Certo? E por falar em botar coisa na boca, nós temos aqui na bancada, Mostra né? pra gente mostrar. então, vamos. Mostra pra gente, doutor. Por quê? Olha só, brinquedinhos. O que acontece com um brinquedinho? Vou mostrar aqui, ó. A criança achou bonito, ai que bacana, eu vou brincar de aviãozinho, né? Legal. Agora o aviãozinho sempre pousa onde? Na boca, né? Sempre, tudo vai na boca. Né? Não tem jeito. Então, aí o que a criança faz? Pegou o brinquedinho, jogou no chão. Vem a outra criança e faz a mesma coisa, até para imitar a outra, não é assim? Porque ela viu a outra criança fazer, a brincadeira ela quer também. Em creche, então, é o mais comum, né? Muito cuidado. Compartilhar os brinquedos. E também mamadeira. Mas só voltando pro brinquedo, eles Isso. devem ser higienizados, então? Passar álcool em gel, lavar? Sem dúvida nenhuma. Em primeiro lugar, nós temos que cultuar o nosso procedimento de preservar as crianças. Então, os brinquedos, eles são brinquedos de uma fase em que a criança fica pondo as coisas na boca, devem ser higienizados o tempo todo. Essa deve ser uma preocupação de saúde pública. Outra preocupação também que eu sempre tenho no nosso programa é levar opções mais baratas. Às vezes o álcool em gel é caro. Água Isso. serve? Limpa? Pode ser com água? Essa é a melhor coisa do mundo, pelo amor de Deus. Água. Lavar as mãos, lavar os brinquedinhos. Quantas vezes não cai a chupetinha no chão? O que a gente faz? Passa a aguinha na torneira. Água limpa, então. O mesmo vale para mamadeira, a gente lavar com água? Tem que ser fervida, doutor? A mamadeira ela deve ser higienizada conforme sempre a orientação do pediatra, uma vez por dia e tal. Mas durante esse dia, lavar com água, um sabão neutro tá ótimo, não tem problema. Mas o cuidado maior é o compartilhamento. O bebê pega, deixa ali, vem outro bebê, pega também. As creches e as escolas, todo mundo sabe. Criança foi para a creche, foi para a escola com 2 aninhos, 1 aninho e meio, começa a ter infecção. Por quê? Porque não só o sistema imunológico está ainda imaturo, mas porque existe sim um nível de desconhecimento quanto à transmissão dessas doenças. E essa orientação é o que a gente está trazendo para vocês. Ele está chamando a atenção de muitas questões e está dando bronca hoje na gente mesmo. Você vai me dar mais uma bronca agora. Eu fico bravo. Olha o aviãozinho. Quem nunca fez isso? Peraí, Meu Deus antes do bebê céu. pegar, peraí, deixa eu ver se tá quentinha a comida. Meu Deus do É difícil céu. a gente botar, a gente sabe que o certo é botar aqui na mão, né, doutor? Mas aí Isso. vai, é natural, vai na boca, você experimenta para ver se tá bom de sal, se o tempero tá bom, É se tá verdade. quente a comida, aí depois, às vezes a babá também faz isso. Você vai brigar, né? Não vou brigar, sabe por quê? Com você eu não brigo, ó, eu brigo com todo mundo. Sabe o que eu vou dizer pra vocês? Gente, tem a outra colher. Pega a outra colherzinha, que é a que você vai experimentar. A do bebê é direto na boquinha Adorei do essa. bebê. Então leva sempre uma outra colherzinha, Leva né? uma outra colherzinha. Você gosta de experimentar, saber o sabor, porque às vezes não é só a Isso. temperatura, é o tempero, se tá É bom de verdade. sal. Leva outra colherzinha. É Adorei essa verdade, dica, doutor muito Jamal. O cuidado. que mais temos aqui? Escovinha de dente? Escovinha de dente, o que acontece também? Às vezes a escovinha de dente, ela é muito parecida uma com a outra, tá lá com os irmãozinhos e às vezes eles trocam também a escovinha, não é isso? Então, muito cuidado com isso, porque pode também transmitir vírus e bactérias. Por falar em bactéria, gente, também, só chamar a atenção rapidamente
que existe uma doença que chama-se coqueluche. A coqueluche, apesar das crianças serem vacinadas desde bem pequenininhas, a coqueluche ela existe ainda e ela dá aqueles quadros de tosse, tosse, tosse. O bebê fica, ou às vezes a criança fica lá 1 mês, 2 meses tossindo. Isso é transmitido através das secreções respiratórias, né? E não tá na bancada, mas tá no meu bolso. Olha quem? Um papelzinho. Então, o que acontece na hora de espirrar? Tem que espirrar num papelzinho. Um lencinho de papel. Exatamente. E se não tiver o lencinho de papel, se for tossir ou espirrar, a pessoa deve fazer o quê? Aqui. Claudinho né? Bochecha. Essa eu já aprendi. Isso. Doutor Jamal, a gente aprende demais quando o senhor vem aqui. É bom que a gente vai gente. acumulando as informações. A Cris Magalhães tem mais uma pergunta Oba! dos nossos telespectadores. Cris. Vamos lá, Cris. Olha só, a Janete, ela é de Pedro Leopoldo, lá em Minas Gerais. O que ela diz? A bebê dela sempre tá com o que ela chama de sapinho, né? A gente não sei o nome original da doença, mas popularmente é conhecido como sapinho. Vai e volta, vai e volta. É alguma transmissão de alguma coisa que ela está fazendo errada, doutor? Sapinho é o herpes, doutor? Não, o sapinho ela é a candidíase, é um fungo, né? Nós chamamos de candidíase oral ou moniliase oral, mas sapinho todo mundo sabe o que é. Sapinho é um fungo, em geral, ele está presente quando a criança tem baixa imunidade. Então, se está acontecendo isso com uma certa frequência, é interessante verificar a imunidade que pode estar, então, levando a essa repetição das infecções. Muito bem, já o doutor Jamal vai falar sobre outras doenças também que podem ser transmitidas pelo beijo. Também, Tizuca, Sidney Oliveira sempre preocupado com a saúde, assim como o doutor Jamal também, que hoje está explicando pra gente as doenças que são transmitidas pelo beijo, né? A Cris perguntava sobre o sapinho e eu queria te fazer uma outra pergunta. A afta, doutor, também é transmitida a afta ou não? A maioria das vezes, a afta é causada por 2 situações. Na criança, uma coisa muito comum que às vezes a gente não sabe é isso aqui, ó. Escova de dente. Então a criança pega a escova de pode dente. provocar afta? É, porque sem querer ela força muito. Machuca. Ela acaba machucando, né? A criança às vezes não tem aquele controle motor perfeito. E aí, essa afta, gente, aqui na nossa imagem, ela pode se distribuir na boca inteira. Aqui é a boca, a língua aqui embaixo, a campainha. Então a afta, ela pode então machucar qualquer região. Ou a afta pode ser também decorrente de questões alimentares, às vezes alimentação muito ácida, muito suco de laranja, suquinho de limão, ou às vezes até de um refluxo ácido do estômago. Então isso pode acontecer também, gerando aftas de repetição. Ou seja, aí não é transmitida, não tem vírus, né, doutor? Não tem vírus, não é transmissível. Sim, Zuca. Quando era moleque, doutor, a gente lembra daqueles remédios que a gente comprava e tinha alguns que você queimava a afta, você colocava um negócio, ardia tanto que você via estrela, né? Essas coisas foram subindo. Eu botava própolis, que arde pra dar. É um negócio absurdo. A afta tem um tempo de duração, você tem que esperar ela passar mesmo, que nem gripe, não tem jeito, ou não? Tem remédio pra afta? Tem remédio pra afta, sim. Realmente, naquela época, a gente queimava as aftas, né? Mas hoje a gente entende que deve buscar a causa da afta, o que foi que gerou essa ferida, e uma situação que ajuda demais, um procedimento é bochecho, gargarejo com água com bicarbonato de sódio. Esse doutor? de cozinha normal. Água com bicarbonato ajuda as aftas, e hoje nós temos alguns remedinhos que inclusive grudam na afta e aí vão aliviando até que essa afta se resolva, em geral 4, 5 dias, porque boca cicatriza rápido, né? Por falar em boca, enxaguar a boca, eu só trouxe esse líquidozinho aqui, esse enxaguante bucal. Ele ajuda? O enxaguante bucal, ele é um produto que ajuda sim a nossa higiene da boca, mas mais do que a ação própria dele, é a gente nos regrar, a gente está sempre preocupado com a higiene da boca, porque muitas vezes esses vírus ficam e a pessoa acaba, então, não só tendo a doença, como transmitindo também. Gente, eu chamo demais a atenção de vocês. Muitas doenças são transmitidas pela falta de responsabilidade da pessoa em deixar o filho ir para a escola doente, a pessoa acabar também indo
doente para o trabalho, não tomando os cuidados de lavar as mãos o tempo todo, não beijar as pessoas se você estiver com qualquer tipo de suspeita de doença, usar o álcool gel. Ou seja, a saúde é nossa, mas também é do nosso próximo, não é? Isso mesmo. E tem mais perguntas, né, Cris? Oba, vamos lá, Cris. Olha só, doutora Imari. Janice Regina, ela é de Curitiba, do Paraná. E a Fátima, de Belo Horizonte, elas têm a mesma pergunta. Barba faz mal pro pai ou alguém beijar a criança? Janice e Fátima, beijo pra vocês. Excelente pergunta. Obrigado por vocês terem mandado. E a barba, hein? Isso. Existem estudos que mostram que a barba, ela junta fatores de alergia. Então, a barba, ela pode sim desencadear alergias, especialmente alergias respiratórias. Então, aquela barba grande, que não é muito bem cuidada, ela pode sim juntar esses alérgenos, porque ela não é muito bem ventilada, até a própria higienização não é muito fácil. Então, a barba pode ser usada desde que a parada é pequena e a higienização deve ser constante, mas ela pode sim gerar alergia, rinite, especialmente a rinite. Certo, doutor. Vamos falar agora, atenção agora. Há muito preconceito sobre o soro positivo, né? Sobre o HIV. Então, a gente queria agora desmistificar um pouco. Inclusive, essa semana eu ouvi uma entrevista de um médico falando que o HIV pode ser transmitido pelo beijo. Então, a gente vai agora de uma vez por todas aqui com o Dr. Jamal responder essa pergunta. Pode ou não o vírus do HIV ser transmitido pelo beijo, doutor? O vírus do HIV não é transmitido pelo beijo. Isso é uma orientação do Ministério da Saúde. Então, nós devemos tomar muito cuidado com a conduta que nós tomamos com o soro positivo. O soro positivo tem toda a orientação para que tome os seus cuidados, tanto na sua atividade sexual, quanto em relação a sangue ou até a mãe que está amamentando. Agora, beijo não transmite HIV. Nem o suor... Não. Nem a lágrima, nem o suor, nem a saliva. Nem a saliva. Só mesmo o sangue e as secreções genitais, certo, E também doutor? o leite materno. O que existe nessas secreções são os anticorpos, mas não o vírus contagiante. Está esclarecido de uma vez por todas, não tem que ter preconceito. Obrigada, meu querido doutor. A gente e não vamos tem encerrar vírus. com um beijo. Um beijo, que a gente não tem vírus. Agora, obrigada, doutor Jamal. Obrigado a vocês, muito gente. Esclarecedor. Nosso muito médico bom estar de família. Com vocês. Até a próxima. Até.